Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você está à procura de fazer uma projeção de vendas e descobrir quanto você vai vender amanhã ou depois e acertar na sua previsão de vendas, você está no lugar certo. Vamos lá, eu vou mostrar hoje como fazer uma previsão de demanda, né? Um forecasting de vendas para você encontrar um valor em cima da sua projeção. Então, simbora, vamos fazer um vídeo bem rápido e bem objetivo. Então eu estou aqui no Excel, a ferramenta. Existem várias formas de você fazer uma previsão de demanda, mas a premissa é que você já tenha os seus dados, pelo menos histórico, né? Vou fazer um exemplo bem simples em uma projeção linear, utilizando o Excel em si. E depois vou mostrar uma ferramenta de dados do Excel que tem na versão 2016, que é a que eu estou utilizando, que se chama planilha de previsão. Também é bem legal e bem interessante. Primeira coisa, o primeiro método de você fazer uma previsão de demanda bacana, seguindo o modelo linear. Eu tenho aqui os meus dados, tá? Históricos, dia e quantidades vendidas por dia. O que eu preciso fazer? Primeiro, lançar um gráfico de dispersão em cima desses dados para verificar se existe uma tendência, qual é a tendência e descobrir qual é a minha reta de previsão que eu vou fazer para os próximos períodos. Então nós temos aqui, por exemplo, períodos também, períodos. Vou colocar aqui um valor em sequência desses períodos, né? Vamos imaginar aí uns 15 períodos aí. Eu tenho 10 dados históricos e vou projetar até o 15º período ali, esses valores que não tem, então, em cima dos meus dados históricos. Então, primeira coisa, fazer uma dispersão desses valores aqui, ó. Então, vamos pegar aqui e inserir num gráfico de dispersão. Então, tem aqui, pode ser qualquer um desses, eu prefiro esses de bolinhas. E eu vou selecionar em cima dos meus dados, então, eu vou inserir uma linha de tendência, adicionar uma linha de tendência. Eu vou adicionar uma linha de tendência linear, porque eu quero fazer uma projeção linear, tá? Então, essa linha de tendência, o que que é? Ela é, na verdade, uma média entre os pontos, né, que aconteceram, de forma que ela fique de menor forma entre os pontos, né? Então ela vai ficar no meio de onde os pontos estão, uma dispersão, né? Então eu tenho aqui alguns mais longe e outros mais perto. Então isso se dá a linha de tendência. Aqui embaixo nós temos algumas opções de exibir a equação do gráfico. Isso é importante que nós vamos precisar desse valor. Eu posso mostrar também da minha linha de tendência o R quadrado, mas o que vai mais nos importar vai ser isso daqui, ó. Então esse Y é igual a 10,382 vezes x mais 204,6 é a nossa linha de tendência, ou seja, é a linha dos dados, né? É a equação da reta que representa essa linha de tendência, né? Aonde que tende os meus dados a seguir. Mas vocês podem ver que, além dos dados seguirem mesmo essa linha, tem alguns que variam. Essa variação é o erro da nossa previsão, que pode ser para mais ou para menos. Então, como que a gente vai fazer uma previsão? Eu preciso ter a previsão e ter também o erro dessa previsão para mim saber, né? A minha previsão diz que eu vou vender, sei lá, 300 peças, mas tem um erro médio ali de tantos por cento. Eu preciso considerar isso até para mim saber o que eu vou fazer ou não, tá? Então, primeira coisa, nós vamos descobrir esse nosso erro. Como que eu faço isso? Para mim fazer isso, eu primeiro preciso projetar uma linha de tendência, que na verdade são os valores dos pontos dessa reta, que eu vou conseguir fazer isso com a minha equação, ó, que é igual a, por exemplo, 10,382, que é o valor aqui da equação, vezes o x. Quem que é o x? O x é meu período aqui, ó, o sequencial 1, 2, 3, até o n dados que a gente vai ter, mais 204,6. Então eu tenho ali, esse é o valor da minha reta, ele vai seguir, é como se tivesse aqui assim, ó, é o valor 215, é o ponto da minha reta. Eu vou fazer isso para todos até aqui, certo? Eu vou ter aí então essa é a minha projeção, a minha previsão, a minha reta.
Agora eu preciso calcular quanto de erro houve entre o que eu projetei, né, seguindo essa linha de tendência, do que realmente aconteceu, que vai ser o meu erro. Então eu vou colocar aqui, ó, erro. Então como que é esse erro? É esse menos esse. Então eu tenho um erro, certo? Que vai ser para mais, né? Nesse caso 65 a mais. Ao contrário, é o que aconteceu, o que eu previ com o que aconteceu. Então eu previ 65 a mais do que realmente vendeu. Então é um erro para mais. E aqui é para menos, tá? Então nós temos esse erro. Eu preciso calcular o erro absoluto, porque para mim tanto faz, para cima ou para baixo sempre vai ser erro. Então nós vamos calcular o erro absoluto, que é o absoluto desse valor que a gente calculou anteriormente, ó, ABS e o valor. Ou seja, a mesma coisa praticamente, mas absoluto, ó, tudo positivo, certo? Agora que eu tenho o erro absoluto, eu vou calcular o erro em percentual, né? O que vai ser isso? É o meu erro absoluto dividido pelo que eu projetei. Então a minha projeção teve um erro absoluto, nesse caso, de 30% nesse item. Por quê? Eu disse que vendia 215, mas vendeu 150. Então eu tive 65 de diferença. E esse 65 representa 30% dos meus 215. E assim eu vou fazer para todos, né? Então eu tenho aqui o erro absoluto em percentual de todos os itens. Erro percentual. E agora eu preciso fazer uma média desse erro percentual. Então eu vou fazer aqui uma média. Para mim encontrar o erro absoluto médio. Então tenho 15% de erro da minha previsão, nessa minha previsão, seguindo essa tendência. Então eu posso continuar a minha linha de tendência aqui, ó, da previsão, até o 15, e eu vou ter aí, digamos, o restante da minha previsão, né? Ou seja, no final das contas, eu posso dizer que eu vou vender aí 4.315 peças, né? E eu vou ter aqui em cada período a quantidade, mas essa minha previsão pode ter em média 15% de erro de previsão, ok? Então essa seria a minha previsão de vendas, tá? De modo mais simples, de um modo simples e linear, tranquilo? Agora vamos mostrar, eu vou duplicar aqui essa planilha e criar uma nova, e a gente vai fazer a mesma coisa, porém com uma ferramenta já de análise de dados do próprio Excel. Então eu vou voltar aqui, tá? Tem as minhas vendas, tem meus períodos, né? Até o dia 15, a gente vai prever ali até o dia 15/8, ó, os meus dados, tá? Então eu tenho venda ali. Eu vou aqui em dados e vou vou selecionar os meus dados aqui de vendas e vou escolher a planilha de previsão. Então tá aqui essa ferramenta de criar a planilha de previsão, que na verdade ele vai usar os dados históricos meus para criar essa previsão de demanda visual para nós, né? Ele vai montar praticamente o que a gente fez ali. Então vamos fazer até dia 15 aqui, tinha colocado dia 15/8. Então tem os dados históricos de 10 dias ali e vou fazer mais 5 dias para frente. Então ele já mostra para mim aqui a minha previsão, né, de vendas, o limite de confiança superior e o limite de confiança inferior. Ou seja, limites de controle superior e inferior com base em estatística, tá? Então aqui tem algumas opções que eu posso mexer no intervalo de confiança, 95. Quanto mais eu aumentar, maior vai ser o meu nível aqui de controle, né? Ó, se eu diminuir o meu nível de confiança, ou seja, eu posso ter uma previsão menor aqui, um limite menor. Só que, consequentemente, eu posso ter erros maiores se eu for seguir essa previsão. Então, quanto maior é o nível de confiança, maior vai ser o custo também da nossa previsão. E quanto menor, maior vai ser o erro, tá? Então é legal deixar aí 95% é um número padrão utilizado. Beleza, então eu vou pedir para criar e ele vai criar para nós aqui uma planilha de previsão.
onde ele trouxe os nossos dados aqui, ó, previstos para o futuro, né? Se nós virmos aqui no início, deixa eu arrumar as casas, nós temos a previsão e ele gerou aqui também na planilha os limites de controle superior e inferior, os níveis de confiança. Então nós temos aí nossa previsão, né, daqui para frente, o dia 11 até o dia 15. Vamos comparar isso com o que eu gerei anteriormente na outra planilha, né? Tinha previsto ali, vou colocar aqui do lado. Não ficou muito diferente não, né? Pouca diferença aí da minha previsão para a previsão que foi feito lá. No meu caso eu utilizei a linear. Essa daqui ele utilizou algumas outras fórmulas de previsão. Ó. A gente pode ver aqui previsão com nível de confiança. Tá? Então essa é uma segunda maneira de analisar a previsão da demanda. É isso, espero que vocês aproveitem e, é claro, estudem mais sobre o assunto. Não é algo tão simples assim, né? Tem toda uma teoria, mas aqui é de maneira mais simples possível, algo para deixar vocês interessados pelo assunto e ver que o Excel possui ferramentas fáceis da gente poder utilizar e fazer a nossa previsão de demanda de vendas ou de qualquer outra coisa que nós queremos prever no futuro. Abraços e até a próxima!